lá, gente. Hoje eu vou mostrar para vocês como colocar um viés, um debrum na máquina. Geralmente no patchwork a gente coloca ele com pontinho invisível, né, costurando na parte de trás, depois de colocar fazer toda a parte de colocação. Ó, a gente colocou, fez o cantinho mitrado. Então todos esses passo a passo a gente já tem vídeo aqui no canal e vocês podem olhar lá como faz. A gente mostrou como faz a emenda, como faz o cantinho mitrado e como coloca o debrum ou o viés. Hoje eu vou mostrar como a gente vai fazer o fechamento dele na máquina. Então no patchwork, na maior parte das vezes a gente coloca costurando com pontinho invisível. Na costura criativa a gente já usa mais a colocação do viés ou do acabamento na máquina. Mas para o patch, quando a gente quer vender uma peça, principalmente um jogo americano, um trilho, alguma coisa mais rápida que a gente precisa vender, a gente pode colocar também a máquina. Isso vai dar uma agilidade maior no nosso trabalho. O trabalho fica um pouquinho mais contemporâneo, mais moderno, mas dependendo do tipo de trabalho, de projeto, de bloco que vocês seguiram, isso fica muito bacana. Então, aqui eu tenho uma peça, né? Aqui foi um viés. O viés também a gente já explicou, é cortado enviesado, porque a gente precisa ter elasticidade no tecido para colocar ele nas partes arredondadas. Então aqui a gente tem um viés, ó, foi colocado na máquina. E hoje eu vou mostrar como a gente faz para colocar no caso agora um debrum, um acabamento reto nesse bloquinho. Então, normalmente eu pego o meu bloco, coloco o meu viés, viro para trás e faço o meu pontinho invisível. Para colocar na máquina, eu costumo fazer o contrário. Aqui eu tenho o meu bloquinho, coloquei o meu debrum, né? Já fiz a emenda, a gente já tem tudo lá explicadinho. E agora eu vou preparar ele para colocar na máquina. E daí eu vou virar para fazer o meu acabamento na máquina, na parte de cima, no topo do meu trabalho. Ao contrário de quando a gente faz para colocar o viés com pontinho invisível. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é preparar o meu cantinho, que essa é a parte mais importante e que mais pode dar trabalho na máquina de fazer. Porque a gente está com tecidinho, aqui eu cortei um debrum de 4 centímetros, a gente está com tecido único, né? Ele é um pouquinho mais molinho. O que eu faço nesse cantinho? Ó, quando eu viro, eu já formo o meu cantinho mitrado. Eu quero fazer um cantinho mitrado exatamente igual o de trás aqui na frente. Então eu viro. Qual que é meu guia? Quando eu tô com o meu debrum de 4 centímetros colocado, eu vou vincar ele e a minha medida é a borda do meu trabalho. Ó, virei ele, porque depois eu vou virar ele e costurar ele seguindo a minha costura de baixo, certo? Então eu preparo antes os meus cantinhos para depois ir para a máquina. Então eu vou preparar meu cantinho, ó, dobrei e eu formo aqui no canto. Deixa eu pegar uma tesoura aqui para apontar para vocês. Eu formo um triângulo aqui, ó, né? Aqui eu tenho um ângulozinho e aqui um ângulo também. Formo esse triângulo. Depois que eu formei esse triângulo, eu pego ele e venho pra cá. Vindo pra cá, eu formo o meu cantinho mitrado. Eu só cuido para alinhar bem na minha costura. Fazendo isso, eu já pego um alfinete, aqueles alfinetes que a gente pode costurar por cima. A gente também já falou sobre isso. E eu posiciono ele aqui, ó. Então, quando eu estiver costurando e venho até o cantinho, eu já tô com ele pronto e formadinho, não preciso me preocupar, porque pode acontecer
dele embolar ali naquele canto e não ficar um acabamento tão perfeito. Então, eu vou fazer isso em todos os meus cantos. Até eu posso trabalhar dessa forma também, ó. Vou mostrar também para vocês. Já vou vincando tudo. Coloco os meus clips, esses clips são bem bacanas, vocês podem usar os clips que vocês tiverem. Venho aqui e já formo o meu cantinho. Ó, vinquei ele, seguindo a borda no meu trabalho, formou o cantinho, eu viro ele para dentro, formando o meu cantinho mitrado. Formou o cantinho mitrado, eu vou alfinetar novamente. Aí vocês alfinetem da maneira que vocês... O importante é ficar o cantinho feito ali. Olha como fica atrás. O canto mitrado atrás e na frente tem que ficar igual. A gente vai virando. E agora a gente faz todos os cantos iguais ao que a gente fez até o momento. E tá prontinho, ó. Fizemos todos os cantos. Vou botar o último clips aqui. Preparei os meus cantos, vai me auxiliar bastante na costura. E já botei os clips para segurar o debrum. Durante a costura a gente vai igual ajeitando e costurando e tirando os clips e o alfinete. Então agora a gente vai costurar. Normalmente eu começo aqui pelo meio da peça, nunca pelos cantos. Pego a minha linha, boto pra cima. Eu não faço retrocesso, depois a gente faz um acabamento certinho, bota a linha pra dentro. Pra não ficar muito... pra não ficar feio, né? Pra não ficar um monte de linha ali. Só puxar minha linha. E nós vamos costurar muito na borda. Qual que é meu guia? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos nos guiar. Aqui eu tô com linha da cor, que é o mais difícil de ver, mas nós vamos nos guiar pela costura de baixo. Então é importante quando a gente costura o debrum ou o viés, sempre respeitar o pé de máquina, muito perfeito, porque isso vai dar um acabamento de qualidade no nosso trabalho depois. Então essa costura vai ser meu guia. Então eu dobrei o meu tecido até essa costura e eu vou me guiar por ela. Eu tenho a finalidade aqui é esconder aquela costura de baixo. Então eu vou costurar muito na borda. Eu vou fazer uma costura aqui, eu paro para explicar para vocês. Ó, já vou tirando o clips. Ó, vocês percebem que eu já costurei um pedacinho. Eu tenho que achar um guia na minha máquina ou sempre ir cuidando para costurar bem na bordinha. Não posso costurar dentro do meu viés ou do meu acabamento, do meu debrum, porque senão vai aparecer a costura de trás. Então eu preciso fechar o meu viés dessa forma aqui. E eu continuo costurando. Uma dica importante para esse tipo de trabalho é costurar um pedaço, parar, ajeitar o próximo passo, daí costurar. Então, ó, ajeitei. Se vocês tiverem como botar, sempre deixar a agulha para baixo. Isso é importante. Ó, costuro. Quando a máquina para, ela fica para baixo. Se vocês não têm, a máquina de vocês não tem isso, sempre lembrem de baixar a agulha. E daí vocês podem mexer no trabalho e ele não sai do lugar. Tô me aproximando do meu cantinho.
tá? E vocês estão vendo que eu uso bastante o desmanchador como auxiliar na minha costura, olha, ele me ajuda a segurar o tecido. Chegando no meu cantinho, para ter garantia de que eu vou pegar bem em cima do meu cantinho mitrado, eu posso ir devagarinho até eu ver que consegui, acho que dá para vocês verem aqui, eu vou mostrar aqui, ó, a minha agulha vai ficar, tem que pegar essas camadinhas aqui que eu dobrei, então eu venho costurando e eu finco a agulha aqui e viro o meu trabalho. Ó, virei o trabalho, meu alfinete continua ali. E agora eu sigo. Ó, vocês perceberam? Ó, eu vim até aqui. Tive a garantia que pegou toda a minha camadinha e virei o meu trabalho. Daí eu já posso tirar o alfinete aqui. Agora eu vou chegar até o outro canto. Ó, tô me aproximando do cantinho novamente. Estou fazendo devagarinho para vocês verem, ó. Eu vou ponto por ponto, levanto, eu vejo se não levantou nada aqui, baixo novamente o calcador e coloco a minha agulha. Virei. E agora eu posso continuar costurando. E agora eu tô chegando no final. Finalizei, tiro daqui. Vou mostrar para vocês a peça aqui, como ficou. Ó, nós costuramos todos os cantinhos. Olha como fica atrás também. Por que a gente sempre costura de trás para fazer o acabamento na frente? Porque o controle, a gente tem um controle melhor na frente para ficar um acabamento mais perfeito. Mas isso não quer dizer que atrás não vai ficar legal, ele fica, se a gente costurar exatamente seguindo a costura que já tá lá como guia, a gente vai ter a mesma qualidade na parte de trás. E assim, ó, gente, é importante treinar. No primeiro vai sair costura torta, o segundo também, e depois vocês vão começar a pegar o jeito e vocês vão ver que em algumas peças pequenas é muito legal fazer esse tipo de acabamento. Então, a parte mais difícil de fazer o debrum é os cantinhos para ele ficar perfeito. Já a peça, quando é uma peça arredondada, que a gente não tem os cantos, a facilidade é maior. A gente só precisa controlar para a máquina girar conforme a costura. Então, se possível, controle no pedal, né, para costurar lentamente. Se a máquina tem controlador de velocidade, coloca uma velocidade bem baixa que vocês vão conseguir fazer. Então essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe comentários, deixem as dúvidas, a gente vai estar respondendo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para vocês receber notificações de novos vídeos e até a próxima, pessoal!